palmas, vamos receber a vida do nosso irmão, missionário Mauro. Estará ministrando a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Irmãos, manda o sono embora, abra o seu coração, porque esse é o momento mais importante. Nós só estamos aqui porque é a palavra do Senhor que nos fortalece, amém? Então é um momento extremamente importante de você sair daqui abençoado. Nós já adoramos, já recebemos oração, mas agora é o momento de você dar total atenção, porque Jesus vai falar, amém? Cumprimento esta igreja com a paz do Senhor, amém? Podem se assentar um pouquinho. Aleluia. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por esta rica oportunidade de estar aqui. Não é fácil estar aqui, né? Agradecer ao bispo, a direção desta igreja, a pastora, pastor Ítalo, pastor Isabela, pastor José Carlos, pastor Angelina e a todos os pastores e pastoras aqui presentes. Eu confesso para vocês, irmãos, não é fácil estar aqui. Esse homem ali, ele dá uma confiança pra gente. Meu Deus. Mas Deus é tão bom, irmãos, que eu confesso para vocês, era para mim estar longe, né? Era para mim estar em São Luís do Maranhão. Eu falei para o bispo, ele fez o convite para mim e vou confessar para vocês, eu quase comprei a passagem para ir embora, para não estar aqui. Mas eu falei para ele que eu ia fazer uma reunião e nessa reunião a gente ia decidir se ia para São Luís do Maranhão ou não. E eu indo nessa firma lá, né, decidimos, mas eu esqueci de avisar o bispo. Assim, não é que esqueci, eu acho que o temor, né, de você estar aqui, trazer uma palavra, não é simples, irmãos. E aí eu fui fazer um trabalho lá na Zona Sul, aí vinha voltando e aí eu me lembrei. Eu parei na Marginal e respondi a mensagem do bispo, né? Que eu estarei aí, sim. Ele pegou e me deu outra bronca, irmãos. Mas tá tudo certo, tá confirmado do quê? Você vai para São Luís ou você vai pregar? Eu falei assim, não, eu vou pregar. Né? Então eu vejo assim, irmãos, não desperdice uma oportunidade. A todos vocês, né? Quantas vezes eu já desperdicei uma oportunidade? Então não desperdice uma oportunidade que Deus te dá, não. Porque você desperdiça e com certeza Ele coloca outro no seu lugar. Mas Ele está esperando o disponível. Quem que está disponível aqui para Deus? E Deus é tão simples, irmãos. Ele é tão carinhoso que Ele deixa você decidir se você quer fazer ou não. E quando você não faz, Ele vai e coloca outro. E aí você vê aquela outra pessoa fazendo o que você deveria ter feito. Então não desperdice essas oportunidades que Deus te dá. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é muito bom, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei um bom tempo olhando para a Bíblia e para mim parecia um livro. Porque estava difícil, irmãos, estava difícil, e eu falei assim, Jesus, toma a direção aí desse japonês, em nome de Jesus, que ele não venha falar em línguas em japonês, mas que ele venha falar em português, em nome de Jesus, amém? Mas, olha aí, vou dar uma de pregador, sem muitas delongas, né? Vamos para a palavra. A última vez que eu estive aqui, eu falei que eu queria tanto aprender a ser um pregador da palavra de Deus, né? Eu vejo que Deus tem um propósito com cada um de nós. Eu não sei o seu propósito, eu sei que o meu propósito é estar fazendo a obra de Deus lá fora, né? Para onde que Ele me manda. Eu estava contando, certa vez eu estava contando aqui para a pastora Carla que eu fui orar pelo bispo e pelo pastor, que foi para pastor Avelino, e eu orando, e aquela noite foi tão tremenda, irmãos, que
porque eu sonhei com o pastor Avelino, nunca tinha sonhado com ninguém da igreja, e ele pegou e me fez eu sonhar justo com o pastor Avelino, e ele pegava a minha mão e colocava num pilar aqui embaixo, no salão aqui embaixo, esse pilar nem existe, e ele colocava a minha mão nos 4 cantos do pilar, nas 4 faces desse pilar, e eu não entendi nada, e eu voltei profundo, e aí ele me pegou minha mão de novo, colocou de volta nos 4 pilares, e eu falei assim: pastor, o que é isso? Ele falou assim: Deus te mostra o que é. É que Deus, irmãos, Ele te dá a oportunidade de você fazer, igual eu estava comentando aqui, não desperdice a oportunidade. Deus me colocou numa multinacional para mim trabalhar fora, para, sabe, ir de avião para todo quanto é lado, e não falei da palavra de Deus. Andei esse Brasil inteiro, irmãos, por 5 anos dentro dessa empresa. E aí o que ele faz? Ele faz eu retornar esse pilar, os 4 cantos dele, ele me levando novamente nos lugares aonde eu não falei de Deus. E ele começou a fazer tudo de novo. Então não perca a oportunidade. Se o bispo, a pastora ou qualquer um da liderança te convidar para você abrir o culto, fazer o que for aqui para Deus, venha fazer. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim: poxa, eu não sei. Eu também não sei, mas Deus sabe, e Deus coloca na sua boca, amém? Ele te capacita para estar fazendo as coisas, e eu creio que esse Deus é tão maravilhoso que hoje, sexta-feira do milagre, se você veio em busca de um milagre aqui, eu tenho certeza no que Deus vai fazer, porque o alicerce de Satanás já começou a quebrar na minha vida. Cada vez que eu subo aqui, é um degrau a mais, é um alicerce quebrado, que eu vejo ele quebrando, em nome de Jesus, amém? Minha família em si, que eu sempre profetizo que vai estar aqui, eu estava aqui olhando o testemunho da senhora, e a minha esposa tem esse problema de joelho, eu oro para ela todos os dias, e aprendi a ungir o joelho dela todos os dias, e muitas vezes quando eu estou viajando, eu oro da onde eu estou, para que ela possa receber a cura no joelho dela também. Ela não tem essa fé que nós temos, ela não tem a fé que eu tenho, mas não é pela fé dela, é pela minha fé que ela vai ser curada em nome de Jesus, amém? Aleluia. Vamos lá para a palavra. Pode ficar sentado mesmo, tá? Eu prometo que eu vou ser bem breve, porque eu sou bem rápido mesmo. Eu quero ler em Atos do Apóstolo, capítulo 3. Aleluia. Do versículo 1 em diante. Já foi falado tanto aqui, irmãos, de cura. Já foi falado aqui de um homem que ficou há 38 anos à beira de um tanque, esperando que alguém colocasse ele lá. Esse homem aqui, de Atos capítulo 3, ele tinha 40 anos. 40 anos ele ficou ali naquela porta. Então vocês vão ver hoje a diferença. Eu não sei o que você está esperando nesta noite. Eu não sei quantos anos, ou quantos meses, ou quantos dias, ou quantas horas você espera a sua bênção. Mas se você crê, você vai sair com ela hoje daqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. No capítulo 3 de Atos diz assim que Pedro e João subiam junto ao templo da oração à nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe ele era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. A qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, ele pediu uma esmola, que desse uma esmola. Pedro e João, olhando para ele, fitados os olhos nele, disse assim: olha para nós. E o coxo olhou para eles, e esperando alguma coisa dele, esperando algo, alguma coisa, uma esmola, e disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou.
Aleluia. Esta palavra é tão tremenda, irmãos, tão tremenda. Aleluia. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Aleluia. Glórias a ti, Senhor, ó Deus. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias, Senhor, ó Pai. Aleluia. Em Atos, capítulo 2 também, diz assim que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos contendendo no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento, veio um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa que estava assentado. Amém? Hoje vai passar um vento aqui. Eu creio que vai passar um vento aqui. E esse vento, ele não vai te derrubar. Esse vento é para te levantar. Aleluia. Eu creio num vento a qual Deus, ele sopra na sua vida hoje, que é para você se levantar. Aleluia. Porque esse coxo aqui, todo esse tempo, na beira da porta, ele estava assentado, ele era colocado ali todos os dias naquela porta, chamada Formosa. E ele esperava receber uma esmola. Se você hoje veio aqui para pedir uma esmola, irmãos, você veio no lugar errado. Porque ele tem coisa grande para você nesta noite. Ele tem a cura que você precisa. Ele tem a restauração da tua família, da tua casa. E eu creio, até para mim mesmo, na restauração da minha casa. Em nome de Jesus, eu creio que tudo aquilo que Deus fez com este coxo, aleluia, Ele vai fazer não somente comigo, mas com todos vocês, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. E ali esse coxo, ele era colocado todos os dias nessa porta para pedir uma esmola. E ele olhando para Pedro e João que ia subindo, acho que ele deve ter falado assim, vou pedir para esse, porque esse deve ter uma esmola boa para me dar. E eu tenho certeza que muitas das vezes a pessoa que pede uma esmola para você, muitas das vezes ele abaixa a cabeça e estende a mão pedindo uma esmola. E o abaixar a cabeça, irmãos, você está olhando é para baixo. Não é de baixo que vem a sua bênção, é de cima que vem a sua bênção. E é tão interessante, irmão, quando Pedro fala para ele, Pedro com João ali fala para ele, olha para mim, olha para nós. Eu imagino assim que ele, tem uma outra palavra que fala, não é imagino, mas eu vou usar essa. Que ele, estendendo a mão, ele olhou, ele estava olhando para baixo, ele olha para cima, para Pedro. E esse agir de você olhar para cima, é que você vai receber. Aleluia. Porque está escrito também, que é do alto que vem a tua bênção. Não é de baixo. Aleluia. Eu trabalho nas alturas, irmãos. Muitos aqui trabalham, sabem que eu trabalho em altura. Eu vivo somente pendurado em altura. E esses dias eu estava em Belo Horizonte, uma coisa tão tremenda, né? Eu até contei isso para o bispo. E eu chamo Jesus de meu ajudante. O ajudante é o melhor ajudante que eu tenho. Eu subo nessas estruturas, eu estava a 45 metros de altura, trabalhando, fazendo minha atividade lá, e de repente, eu esqueci uma chave. E aí eu olho para baixo e falo assim, puxa, vou ter que descer esses 45 metros e subir tudo de novo. O problema é subir, não é descer. 45 metros na vertical é muito difícil, é muito ruim de subir. E olha que coisa interessante, irmãos, eu peço para Jesus. Eu olho para o lado e falo assim, Jesus, pega a chave lá para mim que eu esqueci. Meu Deus, é um louco, é um louco.
E a coisa mais interessante que tem, irmãos, é porque eu desço esses 45 metros, 50 metros, que seja, qual a altura que for, eu desço e subo, eu não estou cansado. Eu não me canso. Porque esse Deus, Ele te leva para os lugares aonde você quer ir. Ele antecipa as coisas para você, sem que você perceba. E ali eu fiz todo o meu trabalho, e acho que já era, eu tinha chegado, era umas 8 horas da manhã, e era 4 horas da tarde, eu não tinha descido de lá, só desci só para pegar essa chave. E um senhor que estava na casa ao lado, um vizinho, ele olhou assim para a torre e foi lá dentro do espaço lá onde que é a torre, foi lá me levar água. E eu falei assim para ele assim, não, mas eu levo água lá para cima, né? Moço, mas você está desde as 8 horas da manhã aí, são 4 horas da tarde. Eu falei assim, não, mas eu levo água lá para mim, né? Ele falou assim, e outra coisa, com quem que você estava conversando lá em cima? Porque não tem ninguém lá em cima. E você está toda hora conversando com alguém, porque eu vejo você gesticulando, eu vejo você falando. E com quem que você está falando? Ou você é louco? Ele falou isso para mim, irmãos. E eu falei assim, eu não acredito que o senhor não está vendo. Ele falou assim, moço, então você está louco, porque não tem ninguém lá em cima. Eu falei assim, eu tenho o melhor ajudante que eu tenho, é Jesus. Esse cara é bom. E o homem olhou assim para mim e falou assim, ele, acho que é católico, alguma coisa assim, ele pegou e deixou a água lá e foi-se embora. Ele falou assim, esse cara é doido. Então, irmãos, o que eu vejo? Que muitas vezes a gente dá uma legalidade para Satanás, que a gente, sabe, poderia fazer algo para Deus e a gente não faz, não por preguiça, mas sim por um relaxo do ser humano. Essa é a realidade. Uma vez o bispo me chamou aqui para me trazer a palavra e eu realmente eu não estava, eu tinha que viajar, mas eu assisti o culto pela internet e fiquei triste, porque eu que poderia estar ali fazendo. Então não desperdice sua oportunidade não. Se Deus te chamou, faça o que Ele faça, porque com certeza Ele vai te abençoar, Ele vai te ensinar. Ele vai conduzir um culto sem você se preocupar. E ali aquele coxo, voltando para a palavra, ele era colocado ali todos os dias, de segunda a segunda, naquele lugar. E ao colocar ele ali, ele só sabia pedir, pedir, pedir e pedir. O Senhor não quer que você só fique pedindo. O Senhor quer uma atitude sua. Muitas das vezes o que está barrando a sua bênção é uma atitude sua, porque Deus, Ele faz o milagre, mas você tem que fazer a sua parte de buscar. E aquele coxo, ele pede a esmola, e na hora que Pedro e João falam para ele, olha para nós, e na hora que ele olha para cima, que ele dá essa palavra, olha irmãos, que essa palavra são duas bênçãos, em um versículo só, que ele fala assim, levanta e anda, levanta e anda. Então o que acontece? O Senhor, Ele deu ali para aquele coxo, naquele momento, o levanta e anda, e ele não levantou, irmãos. Se você ver na Escritura, ele não levantou. Pedro teve que esticar a mão e dar a mão para ele, e ele levantar. E a coisa mais interessante que tem, irmãos, aquele coxo era desde nascença, 40 anos ali, coxo. Como é que uma pessoa, tanto tempo paralisada, consegue se levantar? Ela mesmo sabe que quando ela fez a cirurgia, ela não conseguia levantar, ela teve que fazer fisioterapia. Deus não deixa nem você fazer a fisioterapia, se você crer. Deus trata de uma certa forma que nem a fisioterapia você vai fazer, porque Ele é Deus. E hoje Ele está aqui,
simplesmente para te entregar aquilo que você veio buscar. Eu não sei o que você adentrou dentro desta igreja pedindo para Deus, mas eu sei o que eu pedi para Deus, e sei que eu vou sair daqui com a minha bênção. Basta somente você crer que você veio buscar, certamente você vai levar. Agora, se realmente você não tiver um pouquinho de fé, um tamanho do grão de mostarda, irmão, ou para mover uma folha seca, você não vai sair daqui com a sua bênção. Eu quero que você hoje preste atenção nesta palavra, o levanta e anda de Deus. Porque quando ele fala levanta e anda, aquele coxo ele poderia levantar e andar, mas teve que esticar a mão para ele poder levantar. Então, irmão, irmã, sabe, não desperdice não. Se você tem algo, se você tem algo não, com certeza você tem, porque senão você não estaria aqui. Porque Deus já te dá as coisas. Deus me colocou neste mundo evangélico há tanto tempo. E há tanto tempo eu peço para Deus, Senhor, me ensina. Mas é tudo no tempo dele, não é no meu tempo. Muitas vezes eu quero alguma coisa e não é esse tempo. Quantas vezes você pede alguma coisa para Deus e Deus não faz? E você questiona Deus. Esses dias eu estava ajudando aqui a colocar esse piso, e o homem que estava aqui, ele é um doido. Ele falou assim para mim assim, corta esse piso aqui. Eu falei assim, Senhor, eu nunca cortei um piso na minha vida, eu nem sei como é que corta. Ele mostrou como é que corta o piso. Só que, irmãos, é uma coisa simples de cortar um piso, que eu vi que era tão simples, uma ferramenta para se cortar esse piso. Mas só que ele falou, corta aí para mim. Eu fui cortar, irmãos, era uma placa, acho que estava só tirada uma lasquinha. Olha o tamanho dessa placa, ele mandou tirar 10 centímetros. Eu quebrei a placa em 6 pedaços. Aí eu olhei para ele assim, Senhor, eu não sei fazer isso, desculpa, mas isso aqui não é para mim. Ele olhou assim para mim e falou assim, mas você não falou que era o seu sonho desde criança, cortar piso? Eu falei, mas eu falei brincando, Senhor, mas isso aqui não é para mim, eu vou dar prejuízo aqui dentro, eu vou quebrar tudo. E ele falou assim, não é assim, e não é assim que você corta, é com carinho. Ele passou com carinho, fez o risco, ele falou assim, vou apertar, com carinho, vai e quebra. Eu falei assim, mas meu Deus, como é que eu fiz essa proeza aí de quebrar em 6 pedaços? E ele me ensinou, irmãos. E Deus está hoje aqui para te ensinar. Para te ensinar. Este levanta e anda é para te ensinar. Este vento que bateu, ele não vai te derrubar. É para te ensinar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor, Pai. Santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Aleluia. E ali ele, naquele levanta e anda dele, que ele pega na mão do coxo, levanta o coxo, afirma o joelho, afirma o calcanhar dele para ele poder levantar. Eu vejo assim que, falei assim, poxa, mas Deus, quando eu quebrei meu calcanhar, eu tive que ir no médico de novo, fazer fisioterapia, e quando arrancaram o gesso, eu pensei que eu já ia sair andando, que inclusive eu nem quis levar a muleta. Aí um homem olhou assim para mim e falou assim, mas você não trouxe nem a muleta? Eu falei assim, não, o senhor vai tirar o gesso, já dá para mim sair andando. Irmãos, você não sente o pé, é como se não tivesse o pé. Na hora que eu coloquei no chão, eu já caí. Você não sente o pé. Aí como esse coxo, olha o que Deus faz, irmão, como esse coxo levanta e anda e sai saltando e pulando. Isso é Deus, irmãos. E quantas vezes, sabe, a gente quer alguma coisa de Deus e a gente não faz aquilo, não faz nem para Deus. E você quer que Deus faz para você. Você coloca até do jeito que você quer. E aí? E para Deus? Você não faz nada? Não é questão de troca, irmãos. Eu vejo que Ele não quer uma troca. Ele quer a tua fidelidade. Quando você estava precisando de um emprego, uma porta aberta, quando você chegou para Deus e pediu uma porta aberta, falou assim, não, Senhor. Quando caiu o meu primeiro salário,
eu vou entregar seu dízimo. E muitas vezes você faz aquilo e não entrega o seu dízimo. E ainda quer que Deus abençoe você. Mas eu creio numa igreja chamada Ebenezer, que aqui é diferente. Esse homem ensina, esse bispo ensina você ser fiel. Então, irmãos, não deixe as coisas te abalarem, não deixe as coisas do mundo te abalarem, porque certamente o que esse Deus tem para você é tremendo. Amém? E ele era levado ali por alguém, todo dia alguém colocava ele ali. E todos os dias, eu creio que nessa hora nona, que é às 3 horas da tarde, eles subiam, Pedro e João subiam, eu creio que é todos os dias que eles subiam. Hoje, todos os dias tem uma oração aqui às 15 horas da tarde. E quantos milagres já não aconteceu? E quantos milagres a Paula pode testemunhar de que já aconteceu os milagres nesse período de oração às 15 horas. E por que 15 horas? Não podia ser às 2, às 14, às 11? Não, teve que ser às 15. Sabe por que às 15? Jesus deu o último fôlego de vida às 15 horas. Então o que ele faz, ele não faz bagunçado, ele não faz de qualquer forma, ele faz a coisa certa. Ele pediu para ser às 15 horas. Eu gostaria de acompanhar essa oração todos os dias às 15 horas. Mas só que infelizmente, na onde que eu trabalho, não tem como, nessas alturas, não tem como ficar. Se eu ficar, acho que eu caio de lá, né? Fica em mistério aí, vai que cai. O bispo mesmo fala que minhas orações chegam mais rápido, porque eu estou lá em cima, né? Eu estou mais perto de Deus. Então, eu sempre estou ali, sempre estou orando. E todos que vejam eu trabalhando, falam assim, poxa, Mauro, você trabalha sozinho, você não pode trabalhar sozinho, vai que te acontece alguma coisa, né? Meu Deus. Eu falei assim, não, isso aí pode acontecer para você. Eu sou japonês, eu sou diferente, né? Não sou um qualquer. Eu sou um japonês e sou filho de Deus. Então, irmãos, coisa assim tremenda que ele faz para mim, eu não consigo nem retribuir, né, tudo que ele faz para mim. Ele me dá coisas, ele, sabe, me segura nessas alturas. Já caí 2 vezes da torre, uma de 11 metros, outra de 9. A de 9 eu não me lembro de nada, porque acho que eu bati a cabeça e acho que ficou meio apagada o sentido aqui. E aí eu fiquei 1h30 desacordado. Olha que coisa louca, irmão. O cara cai de uma torre e fica 1h30 lá no chão, lá, desacordado, e na hora que acorda ainda, né, só lava o rosto e quer ir embora. Cabeça cheia de sangue e tudo. E eu falei assim, meu Deus, eu vou no hospital. Aí, na hora que eu fui ver, eu nem sabia onde que eu estava. Então, quer dizer, Deus cuida de mim. Ele segura. Ele me segurou ali, eu caindo, ele deve ter me segurado, que é impossível, eu ia me esborrachar todo. Ele não deixou acontecer isso. Aí esse japonês, ele pega, sai do Rio de Janeiro, da onde que ele caiu, e ainda vai lá pro fundão de Minas Gerais fazer um outro trabalho. Aí depois volta para casa. Na hora que volta para casa, toma uma dura da mulher, né? Da esposa. Você não foi no médico? Eu falei assim, não, é que não deu tempo para ir no médico, mas eu vou. Ela falou assim, não, você vai sim, você vai agora. A gente foi no São Camilo, e o médico lá dentro do São Camilo, ele expliquei a situação para ele, o que foi que aconteceu. Ele falou assim, são 72 horas? Você quer que eu faça o quê para você? Eu falei assim, não sei, o senhor é médico, eu entendo de parafuso, entendo de metal, mas o senhor entende de ser humano, cabeça. Ele falou assim, mas o que você quer que eu faça com você? Fala para mim, só me fala para mim. Você é um negligente, rapaz. Você deveria ter procurado um médico na mesma hora que você caiu. Eu falei assim, na mesma hora eu fiquei desmaiado, senhor. Ele falou assim, mas você ficou desmaiado, mas na hora que você caiu, você devia procurar um médico. E eu não fui procurar um médico, irmãos.
Mas Deus é tão bom que Ele pega, trata de você, leva você para o outro lado, você faz o seu trabalho e você volta. Tudo bem que você vai tomar uma bronca da esposa, mas, né? E o médico falou para mim assim, não tem o que fazer, pode ir embora. Eu falei, então tá bom, peguei e fui embora. Chegando eu no carro, que minha esposa estava lá dentro me esperando, coitadinha, que era de madrugada, ela falou, e aí? Eu falei, não sei, vamos embora. Então quer dizer, esse Deus é maravilhoso, irmãos. Ele cuida, da mesma forma que Ele cuidou de mim, Ele cuida desse coxo, cuidou desse coxo, cuida de mim, cuida de você. E aquilo que você precisar, não pede para o bispo não, pede para Ele, porque com certeza Ele vai te dar. O bispo não vai te dar, mas Ele vai te dar. Aleluia. Eu não sei o que você entrou hoje aqui dentro, a forma que você entrou, o que você veio pedir para Deus. Eu vou contar o que eu pedi para Deus antes de vir para cá. Eu falei assim, Senhor, me dá sabedoria para levar a Tua palavra realmente, né? Eu viajo esse Brasil inteiro, que eu possa ser aí, ó, né? O Seu servo. Esses dias foi pregado aqui, de ser o servo, de servir a obra, servir a Deus, né? Então faça isso com carinho realmente. Eu costumo dizer em casa que quando eu vou lavar a louça para minha esposa, eu lavo, seco e guardo. Só não guardo o que for de plástico. Não, tem que complicar todo mundo aqui, bispo. Apenas os plásticos, que é aqueles Tupperware, uma coisa assim, que eu não sei guardar, irmãos. É uma tranqueira, eu pego e jogo tudo de qualquer jeito. Mas então, faça uma coisa, faça com excelência tudo o que você for fazer. Eu faço com excelência para minha esposa, né? Quando ela está ali, ela pede para mim. Ela, quer dizer, na realidade ela nem me pede, porque eu sei quando tem que fazer. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus quer de você. Vocês, homens, pensam que lavar uma louça é só para mulher? Não é para mulher não, gente. Não, o coxo ficou para lá porque tem que pegar no seu pé, porque você tem que lavar a louça para sua esposa. É, Deus. Mas o coxo aqui, ele era levado ali todo dia. E com certeza, ele só vivia pedindo. E no dia que ele recebeu, ele não sabia o que ele ia receber. Ele não sabia que simplesmente uma palavra poderia fazer o levante e anda na vida dele. Quantas vezes você recebe uma bênção de Deus e você não faz como esse coxo fez? Esse coxo aqui, quando ele recebeu a bênção dele, levantou. A primeira coisa foi saltar e louvar a Deus. Aleluia. Ele não poderia entrar naquele templo, porque aquele templo não entrava coxo. Mas assim que ele recebeu a bênção dele, ele entrou saltando, pulando e louvando a Deus. E todos aqueles que estavam ali dentro olharam e falaram assim: mas será que é o coxo andando? Será que é o Mauro? Ele caiu da torre ali e está aqui andando? Então o que Deus faz, irmãos, é coisa tremenda. Ele não deixa nada fora do lugar. Quantas vezes eu vejo uma mulher grávida, eu fico... É por isso que eu tenho bastante filho, irmãos, porque eu gostava de ver a minha esposa grávida, né? Aquele barrigão, tudo. E Deus, ele não faz pela metade. Quando ele dá uma gravidez, ele dá por completo, né? Tem as suas dificuldades e tal, cada mulher tem sua dificuldade, mas Deus dá.
O que Ele faz, irmão, se vocês imaginar como é que tem os nossos dedos lá, dentro daquela barriga, os dedos se formando. Se vocês um dia parar realmente para pensar como que pode acontecer isso, de vez em quando eu vejo o meu braço e as minhas veias são muito grossas, né? Ela fica tipo querendo saltar para fora, e eu falo assim, nossa, Ele faz isso com todo mundo. Todo mundo tem essa veia grossa aqui, que é onde põe aquela agulha danada lá para você tomar os remédios. Todo mundo tem. Todos vocês têm uma digital. E nenhuma é igual, irmãos. Quantos milhões de gente tem? E Ele faz uma digital certinha. E aquele coxo recebe a sua bênção, é curado, e entra dentro do templo saltando, louvando a Deus. E você muitas vezes é curado, muitas vezes você é restaurado, muitas vezes sua família é restaurada, e você esquece de Deus. É tipo assim, você colocar Ele de volta lá naquela cruz. Quantas vezes eu coloquei Ele de volta naquela cruz? Esses dias eu pensando, eu falei assim, Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. Mas graças a Deus, acho que eu sou um pecador, senão eu já tinha me levado, né? E eu não queria ir embora tão já assim, não. E Ele pega ali, irmãos, na hora que Ele recebe essa bênção e faz tudo isso para Deus, eu vejo que é um grande ensino para a gente. Porque quantas vezes a gente recebe essas bênçãos e a gente, nem para contar um testemunho, o que a irmã fez aqui é lindo. Ela veio testemunhar na onde que saiu a bênção. É uma coisa tremenda, irmãos. É muito profundo isso. A fila do SUS, minha esposa falou que acho que tem que olhar com um binóculo para tentar ver o final dela. E eu falei para minha esposa, eu falei assim, Drica, Deus pode te curar. E eu tenho certeza que Ele vai curar ela. Ou que seja, dê uma cirurgia mais rápida para ela. O pastor Paulo, ele foi fazer essa cirurgia do coração e eu fiquei temeroso, porque, poxa, eu fiquei sabendo que abre tudo aqui para fazer essa cirurgia. Poxa, é terrível isso. E eu fiquei preocupado. Esses dias mesmo eu estava perguntando para o bispo, né, porque não se falou nele, então, quer dizer, eu fiquei preocupado com ele. Então, irmãos, não pense só em você, não. Pense na pessoa que está na sua frente, no seu vizinho, no seu parente. Olhe para todo mundo. Olhe no macro, como Deus faz. Porque jamais Ele te esquece, irmãos. Jamais Ele vai te esquecer. Então, que você hoje, sabe, tome posse desta palavra do levante e anda. Porque esse levante e anda, irmãos, ele muda a história. Como no começo aqui eu falei para vocês que eu não sou de pregar o evangelho, eu sou tímido pra caramba, não consigo levar as coisas assim como as pessoas que vêm aqui pregar faz. Que coisa linda, irmãos, né? Quando eu vejo principalmente jovens, né, pregando, falando daquela forma, é coisa tremenda, irmãos, né? Que Deus sabe, eu fico olhando aqui muitos jovens aqui da igreja e de vez em quando eu penso no meu passado, porque eu, se fosse jovem, vou na igreja nada, né? Não vou ficar só me segurando, só faz isso, só posso fazer isso. Coisa linda, irmãos. Coisa linda isso. O meu filho, esses dias veio aqui para a igreja, ele viu a Rebeca e ele falou assim, pai, aquela menininha ali não é aquela que era pequenininha, que estava na escolinha junto comigo? Eu falei, você está perdendo aí, ó. Você está perdendo o lugar. Ela está avançando e você está ficando para trás. Ela falou, não, pai. Eu falei assim, ensina o teu filho a vir para a casa de Deus.
Eu estou tentando ensinar os meus. É difícil, mas vai chegar o dia. E no dia que chegar o dia, irmãos, ocupa tudo essas cadeiras. Só de filhos, irmãos. Só de filhos são 7. Olha, o número da perfeição. Dá até medo, né, irmãos? A minha esposa que é doida de ter tantos filhos assim. Todo mundo fala assim, ainda é porque você viaja, hein, Mauro? Já pensou se você não viajasse, né? Vive fora aí. Então, você tem certeza que os filhos são seus? Porque, olha, você tem que tomar cuidado. Mas Deus é muito bom, irmãos. Eu gosto de brincar assim pra gente se descontrair, tá? Mas eu vejo assim que todo esse processo que passou esse coxo ali naquele momento, de estar ali, passando por aquele processo, todo dia ali abaixado, pedindo esmola, eu vejo que é um processo. Quantos processos você está passando? Muitas vezes a sua bênção chega porque você deveria fazer igual esse coxo, prestar um pouquinho mais de atenção na palavra na hora que Pedro liberou para ele. Levanta e anda. Ele já devia ter levantado e andado. Esses dias eu falei assim que eu gostaria de estar não só viajando, né, porque eu viajo demais, para mim poder ficar um pouquinho mais aqui, para mim vir um pouquinho mais para o culto, para mim aprender um pouquinho mais da palavra. E sabe o que Deus falou para mim, irmãos? Mas eu já fiz. Você que não tomou, você que não pegou a bênção. Você quer as coisas, mas você quer que eu faça tudo? Eu acho que ele fala isso, né? Ele só está esperando uma atitude. Apenas uma atitude sua ou uma atitude minha. Porque no dia que eu chegar e falar assim, ó bispo, a partir de hoje, conta comigo lá. Eu admiro demais o Gabriel. É um menino jovem e tudo que ele faz. Existe alguns desvios, umas quedas, alguns altos e baixos, mas, eu admiro demais aquele menino. Eu tenho ele como um filho meu, né? Fico preocupado com ele e tudo. Então, sabe, até vocês todos jovens, né? Acho que não tem aqui ninguém com 100 anos, né? Não tem não, né? Tá quase, né, pastor José Carlos? Mas o senhor ainda é jovem. Faça as coisas de Deus. Porque com certeza, no pouco que você fizer para Ele, no muito Ele vai te colocar. Amém? E só para finalizar aqui, esse coxo, ele passando todos aqueles tempos ali, e assentado naquele lugar, prostrado, e quando ele recebe a bênção, é uma bênção por completo, irmãos, porque ele não precisou de passar por fisioterapia. Então o que Deus faz, irmãos, Ele não faz pela metade. Como eu falei da gravidez de uma mulher, Ele não faz pela metade. E em Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim que não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, não, porque eu sou o teu Deus. Então, irmãos, eu não sei o que você veio buscar nesta noite aqui. O que eu vim buscar, eu tenho certeza que eu vou sair daqui levando ela para todos os dias. Que você não venha aqui somente buscar nesta noite, somente nesses 4 paredes, mas que você possa sair com a sua bênção daqui para fora todos os dias e contemplar ela todos os dias na tua vida. Porque Ele não vai fazer simplesmente a metade do que você quer. Ele vai fazer tudo. E eu pedi para Ele. Eu pedi coisas sérias para Ele, irmãos. Porque eu quero fazer um pouquinho mais dessa obra. Eu quero estar um pouquinho mais presente sim nessa obra. E as coisas que Ele pode fazer por mim, só basta eu tomar uma atitude. E essa atitude está chegando. Não vai demorar. São tantas bênçãos que eu tenho na minha vida, irmãos. São tanto testemunho que eu tenho nesta minha vida.
que se fosse para contar, nós ia fazer uma vigília aqui, ia continuar essa vigília, né? É muito extenso. E quantas vezes eu deixei de agradecer a Deus pelo que Ele me fez? E me arrependo hoje. Que todas as bênçãos que Ele me deu, eu poderia estar aqui edificando a tua fé. Esses negócios de cair da torre, irmãos, quando eu fui trabalhar a primeira vez, o cara falou assim: senhor Mauro, a torre não é brincadeira. A torre você caiu uma vez só. Ele mentiu, irmãos. Para alguns pode ser que caiu uma vez só. Eu já caí 2. E eu não vou cair de novo, não. Em nome de Jesus. Mas eu caí sim, irmãos. Sabe para quê? Para me levantar. Eu caí para que vocês possam crer que esse Deus, o que Ele pode fazer. É por isso que eu caí. Eu fiquei 1h30 desacordado ali no chão, que acho que os médicos falam que não pode, na hora que você bate a cabeça, você não pode desmaiar, você não pode deixar nem a criança dormir. Diz que é muito terrível se você dormir. Eu apaguei. Então esse Deus é tremendo. Tem um carro lá do outro lado da rua, que é uma estradinha minha. O último acidente meu, depois dessas quedas de torre, foi sonolência, né? Eu entrei debaixo de um caminhão. Muitos aqui viram o carro do jeito que foi destruído. Irmãos, ele está novinho lá fora. Eu não... Aleluia! Esse Deus é tremendo, irmãos. E eu falei assim para Deus: eu não vou ter condições de arrumar esse carro, Senhor. Ah, Mauro, reclama lá no seguro, o seguro paga. O seguro paga mesmo, né? Só que eu vim pedir uma opinião, acho que pedi opinião para a pessoa errada, porque ele fez eu gastar dinheiro pra caramba, esse bispo. Eu perguntei assim para ele assim: bispo, eu estou com esse processo aqui do seguro, eu ponho na justiça ou não? O senhor conhece algum advogado? Ele falou assim: sim, Mauro, eu vou indicar um advogado. O advogado disse que falou assim para ele: não, manda ele colocar na justiça, porque é causa ganha. É causa ganha isso, pode pôr na justiça. Aí eu fui, fiquei protelando, aí eu vim aqui na igreja e falei assim: bispo, fala para mim, esse negócio do meu carro aí, de pôr na justiça, o que o senhor acha disso? O homem, em vez de me dar um conselho bom, sabe, de vir me estimular, falar assim: não, Mauro, faz isso. O homem chega e fala assim: o que tem no seu coração? Eu falei: cara, mas se fosse assim, eu nem tinha te perguntado, né? Mas o que foi? O que seu coração diz, irmão? Eu falei assim: eu estou errado, eu entrei na traseira do caminhão. Quem é culpado sou eu que cochilei, eu que entrei debaixo do caminhão. Então pronto, fique em paz. Eu falei assim: então tá bom, mas só que foram não sei quantos mil, eu até perdi a conta para arrumar esse carro. Mas amém, irmãos, ele está aí de volta, rodando, né? Deus é muito bom, Ele não deixou eu me desfalecer, né? Pelo acidente que foi, realmente, muitos viram o carro aqui, como ficou. Sabe, foi uma tragédia, assim, eu poderia não estar aqui mais. Até nisso Ele cuida, irmãos. Você acha que Ele não ia cuidar de um coxo? Você acha que Ele não ia cuidar de uma mulher, de um fluxo de sangue há 12 anos? Um homem, 38 anos ali, esperando um mover das águas para ser colocado ali. E o Mauro ainda reclama que já faz tantos anos que ora pela sua família e a sua família não está aqui na igreja. E uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue, sofrendo por 12 anos E aí? O homem fica 38 anos, o outro 40. Aquele povo ficou 40 anos andando em círculo no deserto para chegar numa terra prometida. E você reclama de passar 1 ano, passar 2 anos, passar 1 mês esperando as coisas de Deus. Irmãos, as coisas de Deus não é para você brincar simplesmente, é para você prestar atenção no que Deus tem para você.
desculpa o horário, mas o horário já está indo embora. O que eu tenho nesta noite para você? Eu não tenho nada. O Mauro não tem nada para entregar para vocês. Mas esse Deus, a qual eu trouxe aqui, a qual Ele veio aqui, né? Que eu vim buscar Ele, que Ele já estava aqui. Ele tem coisa grande para fazer na sua vida. Não é coisa pequena, é coisa grande que Ele tem para fazer na sua vida. Eu não sei o que você veio pedir para Ele. Mas se você realmente pedir com fé, hoje, esse levanta e anda hoje, o levanta e anda hoje, vai entrar na sua mente, vai entrar na sua vida e você vai ter o levanta e anda. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Vocês desculpam, muitas vezes eu não, sabe, eu queria ser aquele pregador de fazer a coisa acontecer e tal. Eu não sou esse cara, mas eu creio que Deus, Ele é tão tremendo, irmãos, que Ele vai falar no seu coração através dessa palavra, levanta e anda. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você veio pedir, eu não sei o que você veio buscar, mas eu tenho certeza do que o meu Deus e o teu Deus pode fazer por você. Eu pedi algo para Deus. A pastora Gi um dia chegou aqui pregando e ela falou que era para fazer uma carta para Deus. O seu pedido, você faz uma carta para Deus. Irmão, se vocês pegarem meu caderno, vocês até choram de tantas coisas escritas assim, de pedido para Deus, né? Eu vou viajar, eu falo para Ele me levar e me trazer em segurança, né? É tão tremendo ficar falando o dia inteiro com Deus, irmãos. E acho que é por isso que Ele deixa eu trabalhar só sozinho, né? Porque pelo menos eu tenho com quem falar com Ele. Porque se você pega uma outra pessoa, aquela pessoa pode ser não evangélico, ou se não, pode até ser um evangélico, mas as palavras não saem de acordo. E quando você está sozinho, só com Ele, você fala coisas assim, esquece. Esses dias eu fui até o Rio de Janeiro, irmão, dirigindo e orando, falando com Ele. E Ele falando comigo, para quem era para mim orar, o que eu deveria fazer. Coisa tremenda, coisa linda, irmãos, esse Deus. Então, irmãos, que você possa tomar posse desse levanta e anda. Porque esse levanta e anda não é somente para você se levantar e andar, não. É para você olhar para cima e falar assim: Senhor, eis-me aqui. Estou pronto para fazer a tua vontade. Amém? Que as palmas louvam ao Senhor e eu agradeço essa rica oportunidade. Amém?